Boa noite. Olá, pessoal, como vocês estão? Entrando aqui, vamos ver se teremos algumas pessoas por aqui. Vamos lá. Olá. Olá, quem já está aí comigo, podem pôr aqui nos comentários, porque eu não estou vendo quem está entrando. Como vocês estão? Entrando aqui no Facebook para nós conversarmos um pouquinho. Hoje venho falar aí sobre como nós podemos ajudar. Oi, Fabiano, como você está? Seja bem-vindo. Hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês. Ando preocupada com alguns amigos que reclamam da possibilidade de estar entrando em depressão e como o meu trabalho agora vem sendo voltado para as pessoas que querem gerenciar aí bem o estresse e a ansiedade, e justamente para não ter essa possibilidade de entrar em depressão. Ninguém merece isso, né, gente? A ideia é conversar um pouquinho aqui, de repente aparecem outras pessoas aí que entendam um pouco mais, mas eu vou trazer alguns pontos para falar para vocês sobre a depressão e como ajudar esses amigos que estão passando por esse tipo de problema, né? E quem sabe aí a gente atingir mais pessoas que estejam passando por isso, que não precisam, né, gente? Porque vocês sabem, a depressão é algo que não agrega nada para nossa vida, né? Eu já passei por isso, ainda bem que foi bem breve, muito breve. Eu consegui, com as forças que eu tinha, com a energia que eu tinha, e graças ao meu bom Deus, eu sempre tive aí uma energia razoável, né? Consegui, com a energia que eu tinha, me livrar aí de um princípio de depressão que eu tive, inclusive com utilização de remédio, e que não foi nada agradável. Sejam bem-vindos, quem está vindo aqui conversar comigo. O Fabiano entrou, já cumprimentei. Quem mais está aí comigo? Comenta aí que eu quero saber. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a atenção que nós temos que dar às pessoas que têm depressão. Como nós podemos ajudá-la. Como eu disse no início, ando preocupada aí com alguns amigos que vêm reclamando, e muito por conta de se deixarem levar pelos retornos que o Covid vem dando pra gente em relação a esse ficar em casa, esse não ter contato com as pessoas, quem era muito de estar fora. Oi, Marcelo, seja bem-vindo, querido Master. Seja muito bem-vindo. Oi, Rosângela, querida, seja muito bem-vinda. Então, estou aqui só para conversar um pouco com vocês aí sobre depressão. Eu venho acompanhando alguns amigos e estou sentindo muito a reclamação deles em relação a estarem se sentindo deprimidos, e nós não podemos, gente, em hipótese alguma, se você tem pessoas que estão deprimidas, que são seus amigos, que são seus familiares, são parte da sua família, não permita em hipótese alguma que a depressão domine a vida delas. Não é à toa que eu venho me expondo ultimamente muito em relação a esse cuidado no gerenciamento do estresse e ansiedade, porque o estresse e a ansiedade são elementos que aí causam a depressão, e a gente não pode deixar isso acontecer em hipótese alguma. Então eu trago para vocês, se quiserem chamar mais pessoas aí, chamem, gente, porque é bem importante essa fala. Ela não vai ser longa, e a ideia aqui é nós buscarmos estratégias para ajudarmos as pessoas
a gerenciarem melhor aí o estresse e a ansiedade e por fim não terem aí o perigo de, se entrarem num período de preocupação em relação à depressão, não permanecerem, porque é horrível. Eu farei o possível para ajudar as pessoas que conversam comigo, os meus clientes, os meus amigos, porque eu não vejo como algo agregador passar aí por períodos de depressão. Então, o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas em relação à depressão? Primeiro, nós temos que aprender a ouvir. Eu, de uns anos para cá, a gente veio treinando muito essa questão do aprender a ouvir. Em vez de falar, pensa que para mim é muito difícil. Quem me conhece sabe que é difícil eu ficar por muito tempo ouvindo sem poder falar. Mas é de extrema importância para quem está passando aí por um período de início de depressão ou até mesmo de já esteja aí com essa doença instalada na sua vida. Então é preciso que a gente com atenção, muito carinho, empatia, olhar nos olhos é extremamente importante para que a pessoa realmente sinta que nós estamos ali para ajudá-la de alguma forma. E não para criticar ou querer pontuar soluções, né? Nós temos a mania de querer pontuar o tempo todo uma solução e às vezes só ouvindo nós já ajudamos as pessoas. Então nós temos que estar atentos e com essa atenção e com empatia, com cuidado, com leveza, com respeito e sem julgamentos, devemos aprender a ouvir as pessoas. Se nós aprendermos a ouvir empaticamente, né, essas pessoas, certamente nós teremos aí, ajudaremos mais do que quando a gente quer pontuar, né, dar dicas de. Eu por muito tempo fiquei com essa história de querer dar dicas de. Eu tenho sim habilidades para lidar com certas coisas, mas a minha habilidade não pode sobressair sobre a necessidade que as pessoas têm aí de ajuda, de auxílio. Então nós temos que ter cuidado quando a gente vai ajudar alguém, o ouvir é extremamente importante. Se você tem pessoas que estão próximas de você e que estão também com esses sinais de depressão, é necessário conversar com elas, claro que de uma maneira respeitosa também, mas conversar com elas, encaminhá-las, pedir para que ela procure uma ajuda de um profissional. E é o que eu digo sempre para os meus amigos quando eu assim sinto que eu posso falar também, né? Porque há situações em que a pessoa sabe que está com depressão, que ela sabe que ela tem que tomar uma atitude, mas quanto mais você disser para ela que é para ela procurar alguém, uma ajuda profissional, menos vontade ela vai ter. Então nós temos que ter respeito em relação a isso com essas pessoas e sim ajudá-las de uma maneira leve e sim oferecer para ela uma ajuda profissional, dizer para elas que elas precisam buscar aí um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. Houve uma época em que se falar em psiquiatra, meu Deus, era o ó do borogodó, né? Hoje já não mais. Claro que é preciso procurar profissionais que realmente estejam preocupados com a nossa saúde. Porque tem profissionais, a gente sabe muito bem disso, eu já passei por essa situação também, de você ir no consultório e a preocupação dele eu acho que é mais com o dinheiro do que com outra coisa. E a ideia então é te receitar um remédio, você se acalmar com aquele remedinho e pronto, acabou-se. A coisa é muito mais delicada do que isso, não é possível a gente só receber o remedinho e sair lá, tomar e se acalmar e tá tudo certo. Não! Depressão é um caso sério, então é preciso procurar também profissionais sérios. Essa pessoa também precisa ter pessoas. Oi Maristela, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre o zelo que a gente deve de ter com as pessoas que têm depressão. Como nós podemos ajudá-la? Então essa pessoa primeiro precisa que você ouça ela com atenção.
Precisa que nós ouvimos ela com atenção. Segundo, é necessário que a gente estimule essa pessoa a procurar uma ajuda profissional. Eu ando muito preocupada com os amigos meus, inclusive o pessoal da área de educação, que sim, vem trabalhando muito mais do que se tivesse na sala de aula, porque tem que preparar os materiais, porque tem que ver todos os materiais, porque também tem que olhar, dar atenção para esses alunos fora do seu horário de trabalho. Então tem toda uma atenção que a gente tem que dar fora da sala de aula, que é diferente, e as pessoas não estavam preparadas para isso. Como elas não estavam preparadas para isso, elas estavam naquela rotina de ir para a escola, dar sua aula, fazer o seu material, tal. A mesma coisa com outras profissões, tá? Elas hoje muitas vezes não sabem como organizar não aprenderam ainda, apesar de nós estarmos passando por tanto tempo, não aprenderam ainda a organizar a rotina de maneira que elas não sofram, de maneira que elas saibam aproveitar. E assim, gente, o aproveitar não é você agora, eu trabalhava 8 horas na escola, então eu vou ficar 8 horas sentada numa cadeira fazendo todas as atividades. Não, a rotina é diferente. Você sim tem a obrigação de fazer tudo o que você precisa, mas você precisa criar estratégias para que você de vez em quando levante, saia tomar um sol, de repente tenha uma rotina aí de atividade física que dá para fazer na própria casa com o peso do próprio corpo, alongamento, meditação. Eu falo muito de meditação e quem me conhece sabe o quanto eu acredito que a meditação pode salvar muitas vidas, principalmente essas que estão aí em estado depressivo, certo, gente? Então aqui, outra oportunidade, desencoraje o consumo de bebidas e outras coisas que podem vir aí. Então desencoraje, procure, eu acredito assim que as pessoas têm que procurar o máximo de coisas naturais possíveis para que elas possam se livrar desse estado depressivo, tá? Eu não acredito em hipótese alguma e é por isso que eu conseguia sair, eu acho, com mais facilidade do estado depressivo. Eu não acredito em hipótese alguma que as pessoas têm real necessidade de de utilizar drogas para se curar. Na verdade, ela não vai se curar. A partir do momento que você depende de uma droga, você vai permanecer naquele estado para o resto da sua vida. Eu acredito sim que a gente pode buscar outros recursos, para que nós consigamos aí sair do estado depressivo. Então, quem já está nesse estado, ou quem está entrando nesse estado, aí tem que tomar muito mais cuidado com a ingestão de álcool e outros tipos de drogas aí até liberadas, né? Cigarro, essas outras coisas aí. Eu acredito que isso não ajuda. Isso mais prejudica a saúde da pessoa do que ajuda. Eu sou contra totalmente ao consumo de qualquer tipo de droga. Mas quem gosta aí de uma bebida, né? Tudo certo. Só que tem que ter consciência, por isso que autoconhecimento, gente, é de extrema importância para a nossa vida. Se nós nos autoconhecermos, nós conseguiremos cuidar mais da nossa vida, cuidar mais do nosso ser interior, que é especial e único. Para nós cuidarmos do nosso ser interior, é preciso que nós nos conheçamos. Se nós não nos conhecermos, sim, nós vamos, mesmo que tivermos aí saído do estado depressivo, nós temos tendência a voltar, porque nós não nos conhecemos. Então, nós precisamos estar em constante análise para verificar realmente quem somos, onde estamos, o que queremos para a nossa vida, né? E então, o terceiro item é desencoraje qualquer utilização de drogas ou álcool. Aí vem uma coisa que eu adoro, inclusive pratico quase todos os dias, que é atividade física. Gente, atividade física também. Eu falo do treino do yoga. Eu falo do treino da meditação, que é algo que eu incorporei para minha vida e jamais
né? Se eu quero, se eu tenho, eu digo para na maioria das lives que eu faço, se eu tenho a intenção de viver 95 anos, se Deus quiser, é lógico, eu tenho que fazer algo. Primeiro eu tenho que me conhecer, depois eu tenho que começar a incorporar à minha vida atitudes, ações que sim vão me trazer para um estado de equilíbrio. Equilíbrio entre mente, entre espírito, entre emoção, entre ação, tudo. Claro que isso não é algo que eu coloquei ali, estou equilibrada, né? Mente, espírito, emoção, físico, tudo equilibrado. Não é assim. Eu tenho que estar o tempo todo trabalhando este equilíbrio para que realmente eu consiga ter mais saúde, mais vida. Oi, Bel, querida, como você está? Seja bem-vinda, minha linda, que saudades. Então, nós estamos falando aqui sobre a atenção que a gente deve dar para as pessoas próximas da gente ou que são nossos amigos e que estão aí no estado depressivo. O que nós podemos fazer para ajudá-las, né? Então, a primeira coisa que nós pontuamos aqui foi ouça ela com atenção. A segunda foi incentive ela a buscar uma ajuda profissional. Claro que você está ali para apoiar também, né? Mas incentivar ela a buscar uma ajuda profissional é sempre importante. Desestimule o uso de álcool e drogas. Às vezes a pessoa está tão habituada a usar, eu nem digo a droga como cocaína, maconha e tal, mas esses remédios que a gente muitas vezes compra sem uma receita, porque tem muita gente que compra remédio sem receita, né? Isso pode às vezes nos fazer mais mal do que bem, então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque isso pode enfatizar ainda mais um estado depressivo e a gente não quer. Sugira a prática de esportes, né, gente? Eu vou falar sobre isso. Eu adoro atividade física, mas tem dias que, assim como todo mundo, eu estou morrendo de preguiça e não estou com vontade. Só que eu já coloquei isso tão enraizado na minha rotina que eu não sei o que é ficar sem. Hoje, por exemplo, a atividade física acompanhada é mais eficiente ainda, principalmente para quem está aí no estado depressivo. Estar com pessoas que você gosta, que você confia, vai te ajudar ainda mais a se livrar aí de uma possível depressão, um estado depressivo, certo? Olha só que legal, o terceiro, o quarto e o quinto, que é o incentivar a prática de atividades físicas e incentivar a socialização, eles podem andar juntos. Se você não tem a possibilidade no início de associá-las, faça sozinho, bota energia para que isso aconteça, né? Ou se você vai incentivar alguém, esteja junto com essa pessoa para que realmente ela saia do estado depressivo acompanhada de alguém. Para que melhor do que muitas vezes um amigo, um irmão, ou até mesmo pai, mãe, porque há muitos jovens, gente, é triste dizer isso, mas há muitos jovens que estão passando por esse período de uma forma muito difícil. E muitos pais que não estão prestando atenção em relação a isso. Então, gente, mais atenção, mais empatia. Nós não podemos, em hipótese alguma, ficar pensando o tempo todo no que nós vamos ganhar, como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer aquilo, e deixar de lado o olhar sobre os nossos filhos, sobre os nossos alunos. Quanto mais a gente deixa de lado esse olhar sobre esses jovens, mais pessoas em estado depressivo a gente acaba surgindo. Então é preciso que nós sejamos mais parceiros, precisamos ser mais parceiros para ajudar as pessoas. Então, incentivar elas à socialização, quem está em estado depressivo, é extremamente importante. Reforça o fato de que a depressão é uma doença e ela precisa de tratamento. Quem acha, quem acredita, é que muitas vezes, é que a depressão, na verdade, é assim, né, gente? Ela vem
ela está na pessoa, ela aparece de diferentes formas na vida da pessoa e ela não consegue associar, ela não consegue analisar isso como um estado depressivo. Às vezes, de uma maneira leve, ela tá ali, o simples fato dela não querer sair de casa para fazer qualquer coisa já é um leve indício de que ela está entrando no estado depressivo. Então, primeiro é preciso tomar consciência, se conhecer e tomar consciência de que você está tomando atitudes que até algum tempo atrás você não tomava. Por que será isso? Ser investigador da sua própria vida, analisar o que está acontecendo e como nós podemos mudá-la, e aí que está a chave para que nós tenhamos mais controle sobre as nossas emoções e assim não entremos num estado depressivo. Então, estar atento a isso em relação às outras pessoas também é importante. Não ignore comentários suicidas. Às vezes as pessoas fazem, né? Seria, incomodo tanto que você talvez devesse morrer mesmo. Ai, que horror, gente. Quando alguém fala alguma coisa nesse sentido, é preciso ligar o alerta máximo e começar a usar aquelas estratégias que eu falei ali para vocês, justamente para que essa pessoa não se perca ainda mais. Então, você estar atento, né? Claro que você não precisa ficar agora, fazer aquele agrado o tempo todo, ai, tadinho. Quanto mais nós fizermos isso de tratar a pessoa como coitadinha, pior vai ser. Então, nós não podemos fazer isso, gente. Nós temos que estar atento a essa pessoa, a esse meu amigo, a essa minha filha, esse meu filho, esse meu familiar, mas de uma maneira que ela perceba. Oi, Ivan, seja bem-vindo. Oi, Marise, meus amigos queridos, quantas saudades de vocês. Então, estamos falando aqui sobre a depressão e como nós podemos ajudar as pessoas a saírem desse estado depressivo. Passei aqui algumas dicas bem importantes. Vou salvar isso aqui no meu feed. Quem quiser ver depois pode ir lá e ver novamente. Só sei, gente, que nós temos que ficar atentos às pessoas e ajudá-las da melhor forma possível. E essa melhor forma possível não é ficar puxando o saco ou tentando fazer de tudo para essa pessoa melhorar. É usar das estratégias certas para ajudá-la a sair desse estado, né? É socializar, é procurar ajuda médica, é praticar atividades físicas, é meditar. O que você considerar que essa pessoa pode fazer, você vai ajudá-las de alguma maneira. Mas entenda que é preciso, acima de tudo, ouvir. Oi, lindas! Acima de tudo, é necessário nós ouvirmos os nossos amigos, acariciá-los, abraçá-los, estar com eles para que nada de mal lhes aconteça. Vou retomar os itens que eu falei, que nós precisamos pontuar para ajudar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos alunos que talvez estejam aí em estado depressivo. Não é, em hipótese alguma, possível que nós não abramos o olho e ajudemos essas pessoas de alguma forma. E como eu disse no início, não muitas vezes falando, porque nós temos a tendência de querer falar, e a pessoa não tá afim de ouvir. Ela só quer que você esteja ali presente e quando ela solicitar ou quando ela se abrir, que você perceba isso com clareza, você ajude ela dando algumas dicas ou até puxando ela para perto de você para que realmente ela saia desse estado. Então, o primeiro deles foi você ouvir atentamente a pessoa, esteja aberto a ouvir, seja empático no sentido de estar próximo dessa pessoa sem precisar o tempo todo falar. O segundo é orientar essa pessoa quando você sentir que há abertura para isso, para que ela procure aí ajuda profissional, que é importante, mas ajuda profissional de verdade. Nada de procurar qualquer ajuda profissional aí, né? Oi, Mônica, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Prazer estar com vocês aqui. Estamos falando sobre como ajudar as pessoas em estado depressivo.
né? Eu venho trabalhando muito com qualidade de vida e a minha missão é sim ajudar o máximo de pessoas possíveis a gerenciar o estresse e a ansiedade e não chegar nesse nível. Porque não é possível nós termos cada vez mais pessoas aí entrando em depressão porque simplesmente não sabem o que fazer, não sabem que caminho tomar e ter menos pessoas para ajudar. Então, minha missão é sim ajudar o máximo de pessoas possível a controlar isso daí. Então, primeiro, saiba ouvir. Segundo, quando tiver abertura, procure ajudá-las a procurar ajuda médica de qualidade verdadeira. Uma terapia pode ajudar? Às vezes pode, mas tem que ser aquela terapia, aquela pessoa, aquele profissional. Outra, oi Dina, seja bem-vinda. Oi Yolanda. Outra dica que eu dei aqui. Desencoraje o consumo de álcool e de drogas para as pessoas que estão entrando em estado depressivo. Em hipótese alguma, essa pessoa pode continuar aí utilizando, fazendo o consumo de álcool, drogas. Sugira a prática de esportes. Quem me conhece sabe que eu amo. Noeli, se você tá aí ainda, você sabe o quanto nós amamos a corrida. E eu pratico atividades praticamente todos os dias, gente, atividade física. Não quer dizer que a Elisângela agora não tenha ansiedade. A ansiedade está em mim, mas eu não permito que ela me domine, porque o tempo todo eu estou usando estratégias para que eu mude o meu pensamento, para que eu mude a minha mentalidade, para que eu saia daquele estado. Entenderam? Então, é preciso nós estarmos buscando estratégias e a atividade física, ela é fundamental para isso. Outra, incentive a socialização. Olha que massa! Nós temos o nosso grupo de corrida, né, Noeli? Então, nesse grupo de corrida, além de a gente fazer atividade física, nós também socializamos. Oi, querida! Seja bem-vinda. Então, nós podemos socializar e fazer atividade física ao mesmo tempo. Mas quando isso não é possível, lembre-se, procure pessoas que te encorajem, procure pessoas com energia boa, esteja assim com pessoas que te tragam, que te deem aquele up, para que você consiga aí sair desse estado depressivo ou ajudar outras pessoas a também saírem desse estado depressivo. Reforce o que a depressão é uma doença que sim, ela precisa ser tratada. Então, às vezes as pessoas não percebem sozinhas. Então, elas precisam de ajuda para descobrir isso. E quem mais do que nós, com atenção, cuidado, leveza, sem ser muito bruto, ajudarmos essa pessoa a entender que precisa de tratamento. Não ignore comentários suicidas. Gente, não é possível em hipótese alguma nós permitirmos que comentários suicidas continuem sendo colocados por uma pessoa, por qualquer pessoa que seja, porque sim, essa pessoa está entrando em estado depressivo. Então, não trate isso com ignorância. Trate isso com atenção. E converse muito, e esteja muito presente, e esteja muito observando, faça essa pessoa perceber, seja exemplo. Que mania que a gente tem de querer. Oi, legal, já falei com você, me indicou alguém que fez a diferença na vida da minha filha. Você é maravilhosa, Yolanda. Gente, se vocês precisarem, a gente sempre tá aí para ajudar vocês de alguma maneira a saírem de um estado depressivo. Eu vou sim fazer o possível para ajudar. E se eu tiver que calar e te ouvir hoje, não é fácil, quem me conhece sabe disso, mas eu vou calar e ouvir. Inclusive, durante essa semana, eu fiquei muito orgulhosa de mim, gente, porque eu consegui ficar quase meia hora mais ouvindo do que falando numa conversa. E justo com uma pessoa que realmente estava precisando muito que a gente a ouvisse, que eu a ouvisse, entendeu? Então é preciso sim, quando eu quiser ajudar, às vezes, calar. E se eu tiver que ser duro, que eu seja um duro com leveza também. Precisamos de carinho, atenção, precisamos ouvir mais. Isso mesmo, precisamos
ouvir mais, precisamos estar mais atentos, precisamos ser mais parceiros, gente, porque não é possível nós acreditarmos que nós sabemos tudo. Não, eu jamais saberei tudo. Eu sou uma eterna estudante e eu amo isso, e é por isso que eu me coloco à disposição cada vez mais para ajudar as pessoas em relação à sua saúde, à sua qualidade de vida, à sua performance. É por isso, porque eu acredito que eu posso aprender muito mais e sim, eu posso contribuir ainda mais para a vida das pessoas que estão comigo, que convivem comigo. Então, preste muito atenção às pessoas que estão em estado depressivo. Cuide delas. Cuide de uma maneira leve, de uma maneira atenciosa, de uma maneira empática, sem ficar apontando o dedo o tempo todo, dizendo que você sabia, que é assim, que é assado. Nós mulheres temos disso, não é, meninas? Nós não podemos, em hipótese alguma, manter-nos desta maneira. Nós temos que ser mais leves. Oi, Márcio, seja bem-vindo. Oi, Dina, amada, seja bem-vinda. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que o nosso ego sobressaia as necessidades minhas e das outras pessoas. Quando eu permito que o ego é aquele que fica ali o tempo todo dizendo que eu falei que não era para fazer assim, eu falei que era para ser assado, eu te disse. As pessoas não precisam disso. Nós precisamos entender que para nós auxiliarmos qualquer pessoa que esteja em estado depressivo, é preciso dar uma atenção empática, um cuidado com leveza. Mas essa leveza não estou dizendo que essa leveza precisa ser, ai, coitadinho. Não. Uma pessoa em estado depressivo não precisa ouvir que ela é um coitadinho. Ela precisa sim de pessoas que deem atenção para ela. Olá, Jonathan, seja bem-vindo. Ela precisa sim de pessoas que deem atenção para ela. É preciso sim acreditar, isso mesmo, que Deus continue te capacitando sempre. Obrigada, linda. E você me deu mais uma ideia. É preciso sim que elas entendam que tem um ser maior, equilíbrio, né? Mente, espírito, físico e emoção. É preciso que nós entendamos que há um ser maior que fortifica os nossos valores e que nos torna pessoas capazes de sair de qualquer desafio que apareça na nossa vida. E para isso que nós estamos aqui. E é para isso que nós, pessoas, estamos juntas, unidas em vários locais, para nos ajudar, mas nunca deixar, gente, em hipótese alguma, permitir que o ego sobressaia a capacidade que nós temos de apoiar uns aos outros. Nunca permita que o ego sobressaia a capacidade que nós temos de ajudar pessoas que estão em estado depressivo. Vou retomar pela última vez o que nós podemos fazer para ajudar as pessoas que estão em estado depressivo. Ouça-as com atenção, saiba ouvir sem julgamento. E às vezes o saber ouvir está justamente no você moldar a sua face para que ela não fique assim, né? Tipo, ai meu Deus, entendeu? Seja empático, saiba ouvir. E ouvir de uma maneira que você internalize como ajudar essa pessoa de alguma maneira. Então, saber ouvir. Outra, oriente essa pessoa. Não, às vezes não precisa nem ser falando. Mas oriente essa pessoa de alguma maneira que ela precisa procurar um profissional capacitado que realmente esteja disposto a ajudá-la. Como eu falei ali no início, às vezes tem profissionais que estão só preocupados com o seu dinheiro. Eu acho isso horrível, horrível. Eu, como uma profissional de qualidade de vida, acho isso super medíocre. Eu tenho que estar preocupada, sim, com a saúde das pessoas, com a retomada da vida dessas pessoas. E em segundo plano vem o dinheiro. O dinheiro às vezes o dinheiro às vezes não. O dinheiro sempre é
o retorno que a gente tem, mas ele nunca vai ser nem o meio nem o caminho, ele vai ser só o retorno. Então é preciso nós darmos atenção adequada para as pessoas, certo? Então, saiba ouvir, saiba orientar essa pessoa a procurar alguém, uma ajuda. Saiba também que é preciso ajudar essa pessoa a entender que álcool e drogas, em hipótese alguma, ela pode consumir. Se ela gosta e ela percebe que ela está entrando num estado depressivo, ela tem que eliminar a droga e o álcool da vida dela, pelo menos por um tempo, até conseguir entender direito o que está acontecendo com ela e se livrar dessas sensações angustiantes. Sugira a prática de atividades físicas. Quem não tem esse hábito, gente, como diz um player que eu sigo, eles falam muito em deixar o dinheiro na mesa, né? Está jogando a vida no lixo. Quem não entendeu ainda que atividade física regular é de extrema importância para que nós tenhamos mais vida e mais saúde e não faz, está jogando sua vida no lixo. E eu nem digo, gente, só atividade física de alto impacto, não digo isso. Eu faço, mas eu não digo isso. Eu digo qualquer atividade física que vá te tirar da zona de conforto e vá te ajudar, te tirar do comodismo, melhorar a sua vida. Vocês estão entendendo? Me empolguei nessa live aqui, mas é porque a minha intenção realmente é fazer com que as pessoas entendam que elas podem ter vida, que elas podem sair, sim, do estado depressivo. Então, praticar atividades físicas, um yoga, um pilates, né? Uma natação, uma caminhada leve. No começo é uma caminhada leve, depois você vai aí partir para outras atividades. Mas faça, de alguma maneira faça. A socialização, eu sinto muita falta. A pandemia, gente, fez eu perceber ainda mais como pessoas como algumas que estão aqui, que são minhas amigas queridas, meus amigos queridos, fazem muita falta na minha vida. Sério, fazem muita falta. É preciso sim nós termos pessoas que estão ali para nos ouvir, para opinar, para assim dizer, não é bem assim, entendeu? Nós precisamos disso para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então, socializar para essas pessoas que estão em estado depressivo é importante também. Entender que a depressão é uma doença e precisa de tratamento, sem dúvida nenhuma, né? E não ignore, gente, em hipótese alguma, quando alguém começar com comentários suicidas. Faça alguma coisa, tome alguma atitude, mas não deixe essa pessoa continuar com esse tipo de comentário, certo? Sejam felizes. E para sermos felizes é preciso que nós sejamos empáticos. É preciso que a gente respeite as pessoas. É preciso que nós não deixemos que o ego nos domine e só aponte o defeito dos outros. Para ajudar sinceramente alguém que está em estado depressivo, eu preciso estar aberta, eu preciso ser sincera, mas acima de tudo eu preciso respeitar o outro, né? Sendo ele sinestésico, sendo ele visual, né? Eu preciso respeitar o que ele é para assim eu conseguir tomar algumas atitudes e ajudar. É isso, gente. Por hoje, já me empolguei demais hoje aqui para conversar, né? Espero que eu tenha ajudado. Caso vocês precisem de ajuda, procurem, né? Procurem quem vocês quiserem. Se precisarem e quiserem conversar comigo, estou à disposição também, né? Eu venho aí trabalhando com qualidade de vida, montamos um método para gerenciamento de estresse e ansiedade, já estamos com a turma em andamento, provavelmente nós teremos turmas aí para diante também. Estou organizando um programa de mentoria para as pessoas que querem sim ter mais saúde, qualidade de vida e desenvolver a performance. E é isso aí, gente. Eu espero sim que vocês tenham um excelente final de semana, que Deus abençoe a sua vida. Eu estarei aqui com certeza nas minhas orações, rezando por vocês e pedindo que vocês tenham muito mais saúde, muito mais vida, muito mais qualidade. Deus abençoe todos vocês
E até uma próxima live, daqui a pouco eu apareço por aqui. Vou programar aí algumas outras lives aqui mesmo no Facebook, depois eu programo encaminho para as outras redes, mas gostei muito de estar aqui com vocês. Um beijo no coração de vocês, sejam muito felizes e até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.